A paz do Senhor, amados. Amém? Igreja linda, preciosa. Quero compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra revelada do coração de Deus para os nossos corações. E o Senhor, Ele me ministrou quando eu comecei a meditar no livro de Esther. E eu gostaria que você abrisse aí a palavra em Esther, capítulo 1, verso 10. Vamos estar falando nessa noite sobre mudança de nível. Deus quer nos levar para um novo nível em sua presença. Deus, queridos, Ele é uma fonte inesgotável. E quanto mais profundo nós mergulhamos nos rios de Deus, quanto mais profundo nós mergulhamos no Senhor, mais nós perdemos o controle da nossa própria vida. Amém? Experimente mergulhar profundo num oceano ou num rio. Você vai ver que você vai perder completamente o sentido. Porque em águas profundas não somos nós que nos conduzimos, mas é o próprio mar, são as próprias águas que nos conduzem. Deus, Ele quer nos levar a esse mergulho profundo em sua presença. Por quê? Porque Jesus, ao se manifestar, Ele não se manifestou apenas para nos salvar, mas existe algo muito além da salvação que o Senhor, o Espírito Santo, Ele quer nos revelar nesses dias. Existe algo que vai além da salvação. E talvez se você nunca ouviu isso, deixe o Espírito te ministrar nessa noite. Esther, capítulo 1, verso 10, diz assim: Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abigtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir ao intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Espírito Santo, essa é a tua palavra e nós nos submetemos a ela nessa noite. Nós não temos nada de nós mesmos a compartilharmos, mas a tua palavra, ela é viva e é real. Ela é viva e verdadeira. E ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Por isso, Senhor, nessa noite nós nos colocamos completamente na dependência do Teu Espírito. Que haja um fluir das águas, que haja um fluir dos rios do Senhor em cada um de nós. E que nós que estamos aqui presentes e aqueles que nos ouvirão, estão nos ouvindo em casa, possam beber dessas águas e terem as suas sedes saciadas pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, para nós avançarmos nos níveis de revelação em Deus, nós precisamos compreender a palavra a partir de uma perspectiva profética. A Bíblia não é um livro de história, onde nós vamos ler e simplesmente conhecer o que aconteceu no passado. A Bíblia é a palavra viva do Senhor, em que suas histórias passadas apontavam para um futuro que já aconteceu ou que está por acontecer e está por vir. E aí, quando a gente olha para a história de Esther, a gente vê uma história tremenda e que fala tanto aos nossos corações nesses dias. É uma palavra viva. Por quê? Porque a Bíblia, ela é totalmente profética. E quando a Bíblia fala a respeito de alguma mulher, a palavra de Deus está se referindo à própria igreja, à própria noiva do Cordeiro. E quando a Bíblia, então, ela começa a falar sobre
o livro de Esther, retratando a vida da rainha Vasti e também a vida da rainha Esther, nós vemos dois tipos de igreja que o Senhor, Ele tem a nos revelar, para que a gente escolha qual nós queremos ser. Havia ali na cidadela de Suzã um rei, que dependendo da tradução da sua Bíblia, vai ser chamado ou de rei Assuero no hebraico, ou de rei Xerxes no grego. Nessa cidadela de Suzã havia esse rei Assuero e ele era casado com uma rainha chamada Vasti. A Bíblia diz que esse rei, ele deu um banquete, convidando ali os oficiais, os nobres para esse banquete, e por 7 dias o banquete foi acontecendo. Paralelo ao banquete que o rei Assuero dava, sua esposa, a rainha Vasti, também dava um banquete para as mulheres. E aí nós vemos no livro de Esther que no 7º dia do banquete, o rei então diz assim: olha, meus oficiais, eu quero que vocês vão agora até o banquete da minha esposa, da rainha Vasti, e vocês digam para ela, para que ela coloque a coroa real e venha à minha presença. Porque eu quero mostrar a beleza e a formosura da minha esposa para todos esses meus convidados. E aí todos esses homens, eles foram até a rainha Vasti, e quando eles deram o recado, quando eles deram a ordem do rei para ela, ela simplesmente se recusou a ir à presença do rei. E aí, antes de nós continuarmos, eu queria que você entendesse como a dinâmica do céu, ela funciona. Porque a dinâmica do céu funciona da seguinte maneira: para Deus, nós somos uma família. Deus é o Pai de nós que somos seus filhos. Para Jesus, nós somos o seu corpo. Cada um de nós aqui somos membros do corpo de Cristo. E para o Espírito Santo, nós somos o seu templo, aonde o Espírito Santo habita. Essa é a dinâmica do céu. Deus é Pai, Jesus é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Então, para cada uma dessas pessoas, nós correspondemos, seja como filhos, seja como membros, ou seja como templo. E aí agora, voltando ao contexto, nós percebemos que o rei Assuero, ele ficou tremendamente furioso quando os seus oficiais chegaram e disseram assim: ó, rei Assuero, Vasti se recusou a vir à sua presença. E como tudo na Bíblia aponta para algo, como tudo na Bíblia é profético, quando a gente olha para João, o Evangelho de João, nós vemos também que Jesus, ele veio para quem? Para os seus. Jesus, ele veio para os judeus, para os israelitas. Só que João, ele vai dizer que aqueles que eram o alvo da vinda do Senhor não o aceitaram, não o receberam, não deram ouvidos ao convite dele. E aí a Bíblia diz que a todo aquele que, mesmo não sendo judeu, aceitou o convite do Senhor, esses se tornaram, foram feitos filhos de Deus. Há um grande perigo sobre nós quando nos recusamos a assumir a posição que nos aguarda. Seja como filhos de Deus, seja como membro do seu corpo, seja como templo do Espírito Santo. Quando nós escolhemos não assumir a nossa posição, nós estamos correndo um sério perigo. Porque existem lugares e funções que correspondem à identidade que o Senhor nos confiou. Entenda, são situações que independem da nossa vontade, uma vez que fazem parte da vontade do Senhor para a nossa vida. Vasti não tinha direito de dizer: não, eu não quero ir, e ficar ilesa nessa decisão. Ela até tinha o direito de não ir, mas ela sofreu as consequências por isso.
Apesar de Deus não nos obrigar a obedecer, Ele não poderá nos livrar das consequências da nossa desobediência. Você entende isso no seu espírito? Ainda que Deus não nos obriga a obedecê-lo, Ele não pode nos livrar pela escolha da desobediência. Apesar da graça ser o favor de Deus que nós não merecemos, e da misericórdia ser o livramento da total punição que nós merecíamos, nossas semeaduras geram colheitas. O que é graça? Graça é o favor que eu e você não merecemos, mas o Senhor resolveu por amor nos dar. É o céu, isso é graça. É Jesus, isso é graça. O que é misericórdia? É eu merecer ir para o inferno, mas o amor de Deus me alcançar e me livrar de lá. Entende a diferença entre graça e misericórdia? Quando eu vivo da graça, eu vivo do favor de Deus. Quando eu vivo da misericórdia, eu vivo do livramento. E os dois se manifestam diariamente sobre a nossa vida. Só que mesmo que eu seja alcançada, eu colho frutos das escolhas que eu faço. Além disso, as nossas escolhas, elas também influenciam direta e indiretamente a vida das pessoas. Você não é um ser único numa redoma de vidro que tudo que você fizer, só você que vai sofrer as consequências disso. Não. Você é alguém que faz parte de uma família natural. Você é filho, você é pai, você é marido, você é esposa. Então, quando você decide por algo, toda a sua família, de alguma maneira, vai colher isso. Você faz parte de uma família espiritual. Talvez você seja os pés, talvez você seja a mão, talvez você seja a boca, os olhos, talvez você seja os ouvidos, talvez você seja o estômago. Eu não sei o que você é no corpo de Cristo. Mas seja quem for, quando você se nega a cumprir o seu papel, todo o corpo sofre por isso. Por isso, nós não podemos viver centrados em nós mesmos como se não houvesse amanhã. Eu vou fazer o que eu quero, a hora que eu quero, da maneira que eu quero, porque Deus me conhece mesmo e pronto. Deus que lute. Porque eu vou viver a minha vida da minha maneira. Não, não é assim que o mundo espiritual funciona. Esther 1, verso 15, acompanha aí comigo, diz assim: E o rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer a rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes ou Assuero transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente ao rei, mas também a todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida entre todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje, mesmo as mulheres persas e medas da nobreza, que ficarem sabendo do comportamento da rainha, agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja escrito na lei da Pérsia e da Média. Assim, quando o decreto real for proclamado por todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres ficaram satisfeitos com o conselho, de modo que o rei acatou a proposta de Memucã. Queridos, Deus, quando me criou e te criou, Ele nos fez para sermos influência sobre a terra. Só que dependendo da mentalidade, da nossa mentalidade, a influência se transforma em uma advertência. Quando Vasti se recusou a ir à presença de Assuero, sabe o que ele fez?
ele buscou conselho, e o conselho que ele recebeu foi: destitua Vasti da condição de rainha. Sabe por quê? Porque como rainha, Vasti, ela tinha um poder de influenciar pessoas. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a igreja do Senhor. O nosso chamado é um chamado para influenciarmos vidas, influenciarmos gerações. Só que se nós não tivermos a mentalidade de Cristo, nós não corresponderemos ao chamado dele. E ao invés de sermos influenciáveis ou influenciadores, nos tornaremos advertência diante da presença do Senhor. Não lhe custava atender ao pedido do rei, mas a sua recusa lhe custou o seu reinado. Você tem noção do que isso significa? Não custava nada para Vasti ir à presença do rei. Era só ir. Mas porque ela escolheu não ir, a sua desobediência custou o seu reinado, custou a sua história, custou a sua coroa real. Tantas coisas que o Senhor tem nos pedido, é tão simples de nós cumprirmos. E ainda que não seja simples, as escolhas de obediência podem até ter um preço, mas as escolhas de desonra à vontade de Deus, sem dúvida, custam muito mais caro. Tem coisas que o Senhor tem pedido a mim, tem pedido a você, que é simples e a gente está se negando. E tem coisas que de fato custam um preço, que não é tão barato assim. Só que quando nós atendemos ao Senhor, o preço é muito inferior ao preço que se paga quando a gente se recusa a cumprir a vontade de Deus. Que nossas escolhas em obediência e honra ao Senhor nos habilite a sermos inspirações do reino, e que não sejam escolhas que desonrem a Jesus e nos excluam do seu reino. Sabe o que o Espírito está clamando nessa noite para mim, para você, para aqueles que estão nos ouvindo em casa? O clamor do Espírito é: não fique de fora do reino de Deus. Escolha permanecer. E se você ainda não entrou, escolha entrar no reino. Assim como Vasti se negou a entrar à presença, eu já disse, os judeus também se negaram a seguir aquele homem, Jesus, aquele que veio para ser o rei dos judeus. A igreja do Senhor, ela foi formada não a partir dos judeus, porque eles negaram a Cristo, mas a partir daqueles que entraram no propósito do céu, eu e você. Por quê? Porque por mais que o homem tome decisões erradas em sua vida, o propósito do rei jamais se frustrará. Os judeus podem ter rejeitado, mas os propósitos do céu, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, jamais poderia ser frustrado. E nós, a igreja de Cristo, estamos aqui por isso. Por quê? Por que os propósitos do céu não podem ser frustrados, mesmo que o homem decida errado? Porque quem é o homem para frustrar os planos do Criador dos céus e da terra? Me responde. Onde nós estávamos quando Deus fundou os céus e a terra? Onde nós estávamos quando o Senhor estabeleceu a sabedoria? Onde você estava quando Deus estabeleceu o sol e a lua para governar o dia e a noite? Nós somos muito pequenos diante da grandeza do nosso Deus. Nós podemos escolher errado, só que isso não frustrará os planos do Criador. Sabe o que é a única coisa que isso fará? Com que nós não façamos parte do cumprimento do propósito. Porque o propósito, ele vai se cumprir. Queira o homem ou não queira o homem. É como se o céu dissesse assim: se Vasti falhou, busque e prepare uma virgem para casar com o rei e assumir o lugar que ela perdeu.
Se os judeus não quiseram rei, Espírito Santo, atraia e prepare uma noiva virgem e adornada para as bodas do Cordeiro. Porque o que eu planejei desde a eternidade se cumprirá por toda a eternidade. Há uma definição que diz que a igreja, corpo de Cristo, vai ser retirada do meio da igreja, instituição. Sabe por quê? Porque Jesus não poderá se casar com uma noiva que não esteja preparada para o grande dia. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, sabe como que vai ser? Vou falar alegoricamente, mas profeticamente eu declaro que todos nós iremos subir, amém? Mas o que vai acontecer é que, em meio a diversas instituições, como a Igreja Apostólica Amor e Fé, como a Igreja Assembleia de Deus, como a Igreja Batista, como a Igreja Presbiteriana, como a Igreja Brasil para Cristo, como todas as denominações da face da terra, do meio dessa igreja instituição, subirá a igreja que é a verdadeira noiva de Cristo. Porque as vestes da noiva de Cristo não podem estar manchadas com o pecado. Os olhos da noiva não podem estar contaminados pela promiscuidade. Os ouvidos dessa noiva não podem estar tampados pela insensatez. A boca da noiva não pode estar contaminada com a maledicência. O coração da noiva não pode estar obstinado em viver para si próprio, cheio de orgulho. Pelos sangues daqueles que foram para o inferno por causa da nossa omissão. E os pés da noiva não podem estar mancos por falta da valorização, à palavra, à oração, ao jejum e à adoração. É por isso que a noiva de Cristo vai ser tirada do meio da igreja. Nós queremos fazer parte daqueles que iam à instituição, mas ficaram para trás? Ou queremos fazer parte daqueles que são igreja e foram com ele para a eternidade? Seguindo aí, Esther 2, verso 1 diz assim: passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens ao rei que lhe serviam: tragam-me moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Ué, eu estou convidando para um banquete? Eu sou o rei, estou convidando para um banquete. Eles não querem vir? Então vá pelas ruas. Então comece a chamar os coxos, comece a chamar os mancos, comece a chamar os cegos, comece a chamar aqueles que não eram dignos, porque a mesa está posta e o banquete ele vai acontecer. Vasti não quer vir, não, ela me negou, ela me recusou, não tem problema não. Comece a chamar moças virgens, de bela aparência, formosas, e coloque-as em preparação, porque eu, o rei, vou escolher a dedo aquela que vai fazer parte do meu palácio, aquela que vai fazer parte dos meus planos, aquela que vai fazer parte das minhas bodas. Foi aí então que Esther entra em cena. Mulher órfã de pai e de mãe, e ela foi criada pelo seu primo Mordecai. Esther era uma
órfã que não ficou paralisada em sua orfandade e em suas perdas. Esther era uma moça que avançou rumo ao cumprimento da vontade de Deus para a sua vida, assim como eu e você. Nós não somos pessoas que vão ficar paralisadas numa depressão. Nós não somos pessoas que vão ficar paralisadas numa orfandade. Nós não somos pessoas que vamos ficar paralisadas no pecado da promiscuidade. Nós não somos pessoas que vamos ficar paralisadas numa doença, numa enfermidade física ou espiritual. Nós somos pessoas que avançaremos debaixo de uma unção de cura, de libertação, de restauração, de paternidade no Senhor. A Bíblia diz que Esther, junto com muitas outras virgens, precisou ficar sendo preparada por um período de 12 meses para o grande dia de se encontrar com o rei Assuero. A partir desse encontro, então, o rei escolheria qual seria a virgem que se tornaria sua esposa, assumindo o reino no lugar de Vasti. Então ali havia um harém, onde essas virgens, essas moças, elas ficavam para esse tempo de preparação. Existe uma rainha, Vasti, mas também existe uma rainha, Esther. Existe uma igreja, Vasti, mas existe uma igreja, Esther. E a Bíblia diz que elas iam para esse lugar, para esse harém se preparar. E eu quero te dizer nessa noite que Jesus também estabeleceu um lugar para a nossa preparação. E esse lugar se chama igreja. Se quisermos ser preparados para o casamento de Jesus com a noiva, nós precisaremos fazer parte da igreja. Nós precisaremos ser a igreja. Onde é o harém de Jesus? É aqui. Onde é o harém de Jesus? Eu e você, nós somos esse harém. Estamos aqui sendo preparados pelo Espírito Santo para o nosso encontro com o Rei. O encontro está chegando, essa é uma grande boa notícia. Por isso, entenda esse tempo de preparo. Alguns pensam ser desnecessário congregar em uma igreja. Outros acham que não é importante a nossa convivência. Igreja, célula, que besteira. Deixa eu ficar na minha casa. Eu assisto o culto de várias igrejas pelo YouTube, está ótimo. Mas a verdade é que Jesus estabeleceu a igreja como seu próprio corpo, para que ele, como cabeça do corpo, pudesse estabelecer-se sobre cada um de nós o seu governo. O prazo de preparação para aquelas mulheres ali, aquelas moças, era de 12 meses. Por 12 meses elas viviam um tempo de purificação, de embelezamento. Sabe por quê, queridos? Porque 12 na Bíblia é um número que representa governo. Aleluia. Nada na palavra é por acaso, nem um número sequer é por acaso. Comece a entender em que espírito nós caminhamos como igreja. Como igreja apostólica, nós caminhamos debaixo de um espírito profético. Aleluia. A palavra, ela é profética, João. Então até os números na Bíblia têm significado, isso não é coisa da minha cabeça. Por que as moças ficavam no harém sendo preparadas por 12 meses? Porque 12 significa governo. E Jesus nos diz nessa noite, nós não precisamos ficar na igreja por 12 dias, nem por 12 semanas, nem por 12 meses, nem por 12 anos. Nós precisamos ficar na igreja até que Jesus nos busque. Aleluia. Por quê? Porque até o grande dia, o governo do cabeça está se estabelecendo sobre o corpo. Aleluia.
cada membro do corpo. E aí é por isso que muitas pessoas têm dificuldade de permanecer na igreja. Você e eu conhecemos dezenas de pessoas que entram e saem. Começa a caminhar, se desvia. Por quê? Porque elas não se deixam ser governadas pelo Senhor. Assim sendo, elas não querem ser quem Jesus determinou para que elas sejam. E elas também não querem fazer o que Jesus designou para que elas façam. É por isso que elas não permanecem. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Só há vida em alguém quando essa pessoa está conectada à videira verdadeira. Só que tem gente que não consegue permanecer. Por que alguns não conseguem? Porque elas querem se autogovernar. E no reino de Deus não existe autogoverno. Quem governa é Cristo. Aleluia. Queridos, quem governa o corpo é a cabeça. Arranca sua cabeça fora e vê se seu corpo vai para algum lugar. Infelizmente, nessa semana nós tivemos a morte da irmã da cunhada da Maria. O corpo dela estava ali funcionando, mas o cérebro dela estava funcionando. Nós oramos, nós pedimos a Deus por um milagre, a família esperou, os médicos esperaram, mas porque não houve um milagre na terra, eles então decidiram desligar os aparelhos e essa mulher morreu. Porque quando não há vida, não há governo, não há comando da cabeça para os membros, de nada adianta os membros estarem vivos. Entende a profundidade disso? O coração de uma pessoa pode até estar batendo, mas se o seu cérebro morrer, de nada vale as batidas daquele coração. Nós, você e eu, somos membros do corpo de Cristo. Mas se nós não deixarmos a cabeça, enviar os comandos e nós obedecermos a esses comandos, de nada adianta nós sermos membros desse corpo. Não adianta a mão querer ser o pé e não adianta os braços quererem cumprir a função das pernas, porque cada membro foi criado intencionalmente pelo Senhor para ser e fazer o que foi determinado desde a eternidade. Seja você, faça o que você precisa fazer e vai ficar tudo certo entre você e Deus na eternidade. E aí, para nós entendermos e vivermos isso, Jesus então estabeleceu a igreja. Olha que facilidade. Seria muito difícil se você tivesse que descobrir isso sozinho lá na sua casa. Mas Jesus te ama tanto que Ele estabeleceu a igreja para facilitar a sua e a minha vida. Igreja então é o que do Carmo? Igreja é lugar de preparação. A igreja de Cristo, o corpo, é um lugar de preparação. E sabe por quê que é um lugar de preparação? Sabe qual é o propósito desse lugar de preparação? É gerar o governo de Deus sobre a terra através das nossas vidas. Eu venho aqui para um culto de domingo, para um culto de quarta-feira. Eu vou para a célula na quinta ou na sexta-feira. E sabe o que acontece? Eu me reúno como igreja. Quando eu estou reunida como igreja, o Espírito Santo ele está me preparando. Quando eu saio desses ambientes espirituais, eu começo a caminhar e carregar a identidade de filha de Deus. Deus, ele coloca a planta dos seus pés, Neusélia, ali a transformação de ambiente, ali a transformação de Deus. Aleluia. Só que só pode mudar ambientes quem é governado pelo Espírito Santo de Deus. E aí é por isso que tem pessoas que fazem parte da igreja e instituição, mas ainda estão fora do reino de Deus. Sério? Nunca pensei nisso. Nunca imaginei que eu podia fazer parte da igreja Amor e Fé e estar fora do reino. Como é que pode alguém ser da Assembleia de Deus e estar fora do reino? Peraí, não estou entendendo.
O entendimento é que existem milhares de pessoas que com suas pernas elas vêm para o culto, mas os seus corações estão a quilômetros de distância da obediência aos comandos da cabeça, ou do cabeça que é Cristo. Tem um monte de gente que as perninhas correm para vir para a igreja, mas o coração está a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância de fazer o que Deus está pedindo para fazer. Está a quilômetros de distância de falar o que Deus está dizendo para falar. Está a quilômetros de distância de ser quem Deus está dizendo para ser. É por isso que esse é o melhor tempo da minha e da sua vida. Porque esse tem sido um tempo de alinhamento nosso como igreja, Flávio. Deus está nos alinhando. Esse é o melhor tempo. Deus está nos despertando e esse é o melhor tempo. Deus está nos ativando e esse é o melhor tempo. Deus está derramando do seu espírito, da sua cura sobre nós, Elcio. E esse é o melhor tempo das nossas vidas. Para isso, o Espírito Santo ele está nos ativando nas práticas espirituais. Sabe por quê? Porque o jejum e a oração, eles mortificam a nossa carne, mas vivificam o nosso espírito. Ele está nos levando para as práticas espirituais porque a palavra é o fundamento que nos direciona. A palavra é o fundamento que ilumina o nosso caminho, as nossas decisões. E ela revela as partes ocultas do nosso interior. Ela revela o que está oculto dentro de nós, nos lavando e purificando dos nossos pecados. Nesse tempo o Senhor está nos ativando as práticas espirituais, Mateus, porque a adoração tem o poder de nos tornar semelhantes a Jesus. O Salmo 115 diz que nós nos tornamos semelhantes a quem nós adoramos. É por isso que quando nós estamos nos reunindo aqui, algo diferente está acontecendo. No capítulo 2, verso 9, diz que Esther agradou ao encarregado do harém, a Hegai, e ele a favoreceu com tratamento de beleza e comida especial. O Senhor ele também tem derramado da sua graça sobre nós. E por isso nós temos experimentado o seu favor. E todas as vezes que nós nos reunimos aqui, pão fresco desce do céu. E quando nós nos alimentamos desse pão, há um destravamento, um despertamento no nosso espírito para o reino de Deus. Eu sei que não são todos que estão experimentando isso, mas Deus quer que todos nós venhamos a beber da mesma fonte e a comer do mesmo banquete que foi preparado. Aleluia. No verso 9, também diz que foi designado a Esther 7 moças. 7 moças escolhidas do palácio do rei para irem com Esther para o melhor lugar do harém. Deus tem preparado o melhor lugar para mim e você estar. 7 na Bíblia é um número profético que fala de perfeição espiritual. E aí quando você vai para Isaías capítulo 11, verso 2, você vê que sobre Jesus havia a manifestação dos 7 Espíritos de Deus. E isso não estava preso apenas a Jesus ou condicionado apenas a Ele. Nós somos o seu corpo. E o que estava sobre Jesus também está sobre nós. Aleluia. O Senhor, Ele tem nos aperfeiçoado espiritualmente. E é por isso que está vindo sobre mim e sobre você o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito do temor, o Espírito de conhecimento, o Espírito de entendimento. Sobre mim e sobre você está vindo o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza. Aleluia, Deus. Porque existem pessoas que nós vamos tocar e se nós não estivermos completamente revestidos pelo Espírito do Senhor, nós não poderemos tocar. Existem pessoas que estão numa escuridão e se o candelabro, que é a representação desses 7 Espíritos de Deus, não estiverem acesos dentro de mim e dentro de você, nós não poderemos retirar pessoas da escuridão e das trevas.
E aí Esther, então, ela passa por esses 12 meses de preparação com óleo, que fala de abundância, que fala de força, que fala de fertilidade. Óleo de mirra. Que óleo era esse? Para que servia? Tinha um significado. Era abundância, força e fertilidade. Eu declaro que, como igreja, o Senhor está nos fazendo mergulhar no óleo da sua presença. O Senhor está trazendo sobre nós abundância, força e fertilidade. Abundância, força e fertilidade. Esse tempo de purificação que Esther e as outras virgens passaram fala de ser limpa e perfumada para o rei. Eram 12 meses, pensa aí você mulher, 12 meses se banhando, se perfumando, com óleo, com essências, com perfumes. Não era metade de um dia não, eram 12 meses de preparo. E aí essa purificação que essas mulheres passavam também traz a conotação de raspar fora aquilo que é impuro ou prejudicial. Fazia parte de um ritual para mulheres, um ritual de purificação depois da menstruação. Era literalmente isso. Sabe o que a Bíblia fala? Que a nossa justiça própria é como trapos de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Pano de menstruação. Sabe o que o Espírito está nos dizendo? E eu nem anotei isso ali, que eu nem tinha pensado nisso antes. Que nós estamos vivendo um tempo onde o Espírito Santo está nos mergulhando nos olhos, nas essências do Espírito, para poder nos esvaziar da nossa justiça própria, que é trapo de imundície diante da presença do Senhor, para que a gente possa ser uma igreja que não caminha na própria justiça, mas que caminha justificada pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia então diz que quando a moça, essa virgem, acabava os 12 meses, ela ia então à presença do rei, porque ela já tinha sido preparada. E quando ela ia à presença do rei, cada uma delas tinha o direito de escolher o que no harém ela gostaria de levar consigo. E o que ela escolhesse, ela podia levar. A regra era essa. E a Bíblia diz que quando chegou o momento de Esther se apresentar ao rei Assuero, ela não escolheu o que ela queria levar, mas ela deixou com que Hegai, o oficial responsável pelo harém, sugerisse o que é que ela precisava levar. Você não faz ideia do quanto isso aqui é poderoso. A Bíblia diz que o rei, quando Esther chegou diante dele, o rei se agradou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Esther, então, ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação. E ele, então, colocou sobre a cabeça de Esther a coroa real e fez dela rainha no lugar de Vasti. Aleluia! Glória a Deus. Quando nós nos submetemos ao tratamento do Espírito Santo em nós, também somos guiados por ele para levarmos à presença do rei somente aquilo que irá agradar. Aleluia! E que manifestará a aprovação dele a nosso favor. Aleluia! Ah, querido, não tem como nós recebermos a aprovação quando a gente escolhe por nós mesmos o que nós queremos carregar. Só existe aprovação quando nós escolhemos segundo o Espírito o que nós queremos levar para a eternidade. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10, Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém
porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Preste atenção. Jesus é o nosso fundamento, é o fundamento da igreja. Nós estamos edificando sobre o fundamento. E existem materiais para essa edificação. A escolha dos materiais, o Senhor deixou a liberdade de você e eu escolhermos. E eles são ouro, prata e pedras preciosas. Ouro, madeira, feno e palha. Sabe o que significa o ouro? Glória de Deus. A prata significa redenção de Cristo. E as pedras preciosas significam a obra ou os dons do Espírito Santo. Sabe o que significa madeira, feno e palha? Madeira fala da natureza do homem. Feno fala da glória do homem. E palha fala da obra do homem. Nós podemos, como igreja, edificar sobre Jesus da maneira como quisermos. Esse contexto não fala de obras que vão ou nos levar para o céu ou nos levar para o inferno, não. Esse contexto fala da qualidade das obras que serão provadas pelo Senhor, as obras de todos nós que iremos para o céu. E aí a Bíblia diz que se o que construímos permanecer, porque ouro, prata e pedras preciosas não são destruídas pelo fogo, pelo contrário, são purificados. Agora, põe madeira, põe feno e põe palha no fogo. Acabou. O que acontece? Se a obra que eu construí, ela permanecer, sabe o que vai acontecer? Nós seremos recompensados. Agora, se a obra que alguém construiu for consumida, se queimar, essa pessoa vai sofrer prejuízo, vai sofrer dano. Aqui o Senhor ele está falando através de Paulo sobre os galardões que nos aguardam na eternidade. E a pergunta é: você quer apenas escapar do inferno para o céu com um trisquinho, vivendo na sua própria natureza, madeira, para sua própria glória, feno, fazendo a sua própria obra, palha? Ou você quer ser relevante no reino de Deus, chegando diante do Senhor no grande dia, tendo edificado vidas para a glória de Deus, ouro, através da redenção de Cristo, prata, pela obra e dons do Espírito Santo, pedras preciosas? Qual é a sua escolha? Porque a minha escolha eu já fiz. Eu quero ser relevante no reino de Deus. Eu escolho ouro, prata e pedras preciosas. Sabe por quê? Porque depois de aprovado, Esther recebeu sobre a sua cabeça uma coroa real. Quando nós somos aprovados pelo rei, você homem e você mulher receberá uma coroa real sobre a sua cabeça. Sabe o que significa essa coroa real? Autoridade para governar. Autoridade de governo é o que o Senhor quer dar a mim e a você. Sabe para quê? Para quando a pornografia se colocar diante de nós na tela de um celular, ou de um computador, ou de uma TV, a gente tenha poder de governo para dizer assim: eu não preciso dessa sujeira. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Quando de repente a bebida, a droga, o cigarro, a prostituição, a fofoca, a mentira, a lascívia
imundície, toda maldade, mágoa, tudo que não provém de Deus, e eu digo assim: Satanás, eu não sou mais escrava. Eu não sou escrava do pecado. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou súdita do reino de Deus. Eu sou uma sacerdotisa real. Você é um sacerdote real. A gente não precisa mais comer da bandeja do inferno. Nós temos um banquete do reino preparado para nós. A Bíblia fala que após esse momento de aprovação e coroação de Esther, o rei então deu um banquete chamado de banquete de Esther para todos os seus nobres e oficiais. Você pode dizer assim comigo? Aleluia! Ah, querido, depois da nossa aprovação pelo rei Élcio, vai ter um banquete preparado para que nós possamos, naquele grande dia, nos assentar à mesa do Cordeiro, sermos servidos pelo próprio Cristo, sermos recebidos. Vai acontecer. Jesus disse que Ele estava indo à frente para quê? Para nos preparar lugar. O seu e o meu lugar está sendo preparado na eternidade, irmã Lia. Nós nos assentaremos no nosso lugar. E para concluirmos essa mensagem, entenda: todas as vezes que nós não correspondemos ao rei, nós somos destituídos da posição que tínhamos antes e nos tornamos uma advertência. Todas as vezes que nós não correspondemos ao rei, nós somos destituídos da posição que tínhamos antes e nos tornamos uma advertência. Qual é a sua escolha? Ser uma inspiração, um exemplo ou uma advertência? Mas todas as vezes que nos deixamos ser trabalhados pelo Espírito Santo, vivendo em pureza e santidade, deixando o Espírito nos limpar de dentro para fora, escolhendo viver nossa vida para a glória de Deus, nós recebemos uma coroa real e nos tornamos inspiração para outros. Eu declaro sobre a sua e a minha vida uma coroa real, para que vidas sejam salvas e libertas através de mim e de você. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro essa coroa real sendo colocada nas nossas cabeças. O governo do céu sobre você lhe habilita com autoridade para que você possa exercer governo nas regiões celestiais. E dessa forma o reino de Deus vai sendo estabelecido dentro de você e manifesto através de você. E sobre a sua família, sobre a igreja, sobre o trabalho, sobre os seus vizinhos, sobre todas as pessoas que lhe cercam, o reino vai começar a se apoderar. Existe depressão na sua vida? Deixe o Espírito trabalhar em você, para que o Espírito da depressão dê lugar ao governo do céu em você. Existe vício lá dentro da sua casa? Existe pecado reinando na sua família? Deixe o governo do céu ser estabelecido dentro, porque quando estiver dentro de você, ele se manifestará através de você, e a libertação e a restauração vai acontecer. Seja a igreja, querido. Você que está em casa, seja igreja. Seja a igreja viva. Seja a igreja que vive nesse ambiente de transformação, para ser preparado para as bodas do Cordeiro, para ser preparado para o grande dia do casamento do noivo com a noiva. Faça uma escolha hoje. Escolha corresponder ao Rei, para que você seja aprovado e galardoado por Ele na eternidade. Sabe o que essa noite para mim e para você significa? Uma mesa posta. E o Rei nos convidando à sua presença. Sabe o que essa noite significa para mim e para você? E você pode marcar a data de hoje no seu calendário, na sua agenda. 13 de setembro de 2020. Sabe o que isso significa para mim e para você? Que o
Ele está nos propondo uma mudança de nível. Aleluia! E nós não queremos apenas ser salvos, Mides. Nós queremos entrar na dimensão do reino. Se você faz essa escolha nessa noite, se coloque de pé no seu lugar. Você que está na sua casa, seja o dia que for hoje, talvez você vai assistir essa palavra, não vai ser nem mais 13 de setembro de 2020. Talvez quando você ouvir essa palavra, alguns anos poderão ter se passado. Talvez dias, talvez meses. Mas eu quero liberar sobre você uma palavra. Se hoje o Senhor está falando ao seu coração, é porque existe um banquete. Existe uma mesa posta. E ao se alimentar desse pão fresco que está descendo do céu, você vai começar a mergulhar nas águas profundas. As águas aonde você perderá o controle de tudo. Porque o governo passará a ser daquele que é o cabeça do corpo. E o comando e o governo do céu tomará conta de você. Comece a mergulhar. Comece a mergulhar aí no seu lugar. Abra sua boca, levanta a sua mão e comece a dizer: eu mergulho. Eu mergulho, eu entro. Essa na profundidade dos rios do Senhor. Na profundidade. Esse é o seu e o meu lugar. cativeiro da depressão, que nós sejamos
preciosas. Nós queremos ser aprovados por Ti, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos a igreja do Senhor aqui reunida, a igreja do Senhor espalhada por toda a terra. Como igreja nós oramos, como igreja declaramos, a nossa escolha, Senhor, é a glória do Senhor, o ouro. A nossa escolha é a redenção por Cristo, a prata. A nossa escolha são as pedras preciosas, os dons e a obra do Espírito. Nós escolhemos, Senhor, obras que não vão perecer, obras que o fogo não poderá queimar. Nós queremos, Senhor, ser galardoados. Nós não queremos apenas ser salvos, nós queremos entrar e fazer parte do reino. Quanto mais perto do Senhor na eternidade, melhor. Nós queremos ser um contigo, Pai, um contigo, Jesus, um contigo, Espírito. Põe a mão sobre o seu coração, põe a mão sobre o seu peito. Começa a falar com Deus. Deus, me leva a essa outra dimensão, Senhor. Eu quero entrar nessa outra dimensão, Senhor. Eu quero entrar nessa outra condição do reino. Eu quero fluir no reino. Eu quero ser exemplo do céu na terra. Eu quero poder tocar a terra, manifestando o céu através de mim. Oh Deus, nessa agir de dentro para fora, Senhor Deus, dentro do nosso coração. Toma o nosso coração, Senhor. Tira a incredulidade, tira toda a frieza espiritual, toda a incredulidade. Arranca de nós, arranca de dentro de nós toda a frieza, toda a incredulidade. Oh Espírito Santo, vem Jesus e nos cura, vem e nos restaura, para que possamos fazer a diferença na terra, para que possamos fazer a diferença aqui na terra. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Até me consumir. Oh, de dentro pra fora. Vem, Senhor. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Deixa teu rio fluir, Deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Faça uma obra, Deus, de dentro para fora. Tira os medos, tira as decepções, as angústias, todo o complexo, toda a depressão, todo o complexo de inferioridade. Arranca de dentro de nós. Talvez muitos de nós pensamos que não somos capazes, pensamos que Deus não nos ama, pensamos que somos insuficientes.
E na verdade nós somos insuficientes. Na verdade nós somos incapazes. Na verdade nós não temos nada para oferecer. Mas uma coisa nós somos vaso de barro. E o poder de Deus é a excelência que manifesta em nós e através de nós. E Ele olha para nós como vasos humildes, simples. Mas Ele diz: eu quero manifestar o céu na terra através de você. Eu quero tocar a terra pelo céu através de você. Oh Deus, eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui como igreja. Eis-nos aqui, Senhor. Faça uma obra começar de mim. Faça uma obra começar de nós. Para que nós sejamos tocados, mas para que nós venhamos a tocar outras pessoas. Para que venhamos a tocar a nossa família. Aquelas pessoas que talvez até falamos mal dela. Talvez pecamos em falar mal de muitas pessoas, a murmurarmos, a reclamarmos. Deus, me coloca numa condição de ajudar essa pessoa. Me coloca numa condição, Senhor, de igreja viva e verdadeira, de abençoar e tocar essa pessoa, de ajudar essa pessoa a herdar a eternidade junto comigo. Oh Deus, no nome de Jesus, que Teu Espírito se aperfeiçoe em nós, que o Teu poder se aperfeiçoe em nós. Há uma mesa diante de nós. O Rei colocou uma mesa diante de nós. E nós queremos tomar posse dessa mesa, Jesus. Nós queremos tomar posse dessa mesa. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até. Deixa Teu rio fluir, deixa Teu vento soprar, deixa Teu fogo queimar até me consumir. Deixa Teu rio fluir, deixa Teu vento soprar, deixa Teu fogo queimar até me consumir. Até me consumir. Deus, que essa obra comece em nós. Que essa obra comece em nós. No nome de Jesus, nos consuma. Que não sobre nada de nós. Que sobre tudo do Senhor em nós. Transborde em nós o Teu rio. Transborde em nós a Tua presença. Deus, que tenhamos uma semana onde a Tua presença ela venha transbordar em nós. A Tua presença ela venha curar o nosso interior, ao ponto de sermos transbordantes de Ti e podermos curar outras pessoas. Cure as nossas traumas, os nossos traumas. Cure os nossos medos. Cure, Deus, as nossas expectativas falidas. Cure as nossas decepções, para que possamos avançar e transbordar os Teus rios.